E nós vamos começar a primeira ministração da noite com uma pessoa muito especial. Eu quero convidar a esposa do presidente da Videira, pastora Márcia. Ela preside o maior trabalho com crianças do nosso país e talvez um dos maiores do mundo, para ministrar a primeira palavra. E eu quero dizer para vocês uma coisa que pouca gente sabe. A pastora Márcia é uma grande empresária. Ela sabe do reino de Deus. Ela é ungida. Pastora Márcia, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. A paz para os queridos irmãos. Que bom ver essa plateia aqui tão linda, cheia, repleta de pessoas que estão interessadas nesse assunto tão importante, que eu creio que tem tudo a ver com o nosso chamado. Obrigada, pastor Naô, pelo grande empresária. Realmente, eu creio que o reino de Deus é o maior investimento que existe. O Senhor nos chamou exatamente para isso. E eu creio que o seu negócio, a sua profissão, esse chamado com o qual você se ocupa, com certeza, foi algo que Deus planejou para um propósito. E hoje eu gostaria de compartilhar algo com você que tem tudo a ver com o tema que nós estamos tratando aqui nesse seminário, que é sobre vencedores. Tem tudo a ver com o reino, tem tudo a ver com você, com a sua empresa, e também com a igreja, e mais ainda, com famílias. E uma parte muito especial, com seus filhos. De fato, Deus me chamou para fazer um grande investimento, que é um investimento na geração seguinte. Mas não é um chamado meu, é um chamado para a igreja. Deus nos chamou. E eu creio realmente que o Senhor tem alinhado muitas coisas para que a gente possa trabalhar em equipe. Por isso, eu gostaria de falar nesta noite a respeito de uma palavra cujo tema é investimento multigeracional. Nós falamos muito de geração. E o nosso Deus é um Deus que trabalha de geração em geração. Mas quando falamos de multigeracional, nós estamos falando de mais de uma ou duas gerações, várias gerações. E esse investimento multigeracional é justamente com um propósito, para formar vencedores. E antes de continuar, eu gostaria de passar um vídeo, ok? E esse vídeo também traz algumas imagens que vai tornar mais claro aquilo que a gente vai estar falando aqui hoje. Pode ser? Tá ok? A vida cristã é um trabalho de equipe, como uma corrida de atletismo de 4x100, onde cada atleta corre 100 metros e cada um representa uma geração. A responsabilidade de cada um é passar o bastão para o próximo à sua frente. A vitória de um é a vitória de todos. Quando uma geração deixa cair o bastão, a geração seguinte terá muitas dificuldades em terminar a corrida. Quando uma geração não sabe como transferir o bastão, muito tempo é perdido. Os vencedores são os que passam o bastão com eficiência e no melhor tempo. Assim, todos sobem no pódio. Segundo recentes pesquisas, 70% das conversões a Cristo acontecem na infância, entre 4 a 14 anos. Esses são os que mais permanecem firmes na fé.
Em média, apenas 3% dos recursos de uma igreja local são investidos com crianças. Nós podemos fazer diferente. Se nós não formos agora, quem irá? Se não corrermos agora, quando será? Esse é o nosso tempo. Bem, o meu alvo não é falar sobre evangelismo, ok? O meu alvo é falar a respeito desses 3% que você viu aqui, que é investido para formar vencedores. Se você quer formar pessoas de qualidade na sua empresa, você investiria 3% da sua empresa? Eu penso que você levaria muito tempo para alcançar bons resultados. Eu acho que nós podemos melhorar essa performance. Sabe por quê? Porque nós não estamos investindo na próxima geração porque nós escolhemos fazer. Não é uma preferência pessoal. É por obediência a um chamado. É para um propósito. E eu gostaria de falar exatamente sobre essa questão do investimento. Essa imagem que você viu aqui, dessa modalidade do atletismo, de 4 por 100, são 4 atletas correndo 100 metros. E é interessante porque isso tem tudo a ver conosco, como igreja, e com investimento também. Porque simboliza ali 4 gerações. 4 gerações que precisam correr com o mesmo propósito. E eu achei interessante essas imagens porque você vê ali os possíveis problemas que podem acontecer. O primeiro, deixar cair o bastão. Deixar cair o bastão numa corrida como essa, praticamente é a eliminação. Dificilmente alguém conseguiria pegar e chegar na frente. A outra possibilidade é demorar muito na passagem do bastão, que também é uma imagem interessante que você viu. Mas só chega no final quem corre mais rápido. Porém, tem um detalhe. Não adianta chegar na frente sem o bastão. Aquela última cena que você viu ali é do Bolt, um atleta que ganhou todas as modalidades no atletismo, inclusive essa em equipe. Então, ele provou realmente que ele era bom de equipe. Ele não era bom apenas individualmente. Mas, sabe, o alvo de Deus não é apenas que você seja um vencedor, ou que a próxima geração, os seus filhos, sejam vencedores. Porque o vencedor não é apenas aquele que chega na frente. Não, o vencedor é aquele que chega com o bastão. E o bastão aqui, nesse momento, eu gostaria que você entendesse como sendo a mentalidade de vencedor. Se nós queremos formar vencedores, a primeira coisa que precisa ser formado é a mentalidade. É ensinar a pensar como vencedor. A Bíblia fala que milhões de pessoas saíram do Egito quando Deus tirou o povo hebreu de lá, mas apenas 2 entraram. Por quê? Porque, embora eles foram libertos, eles continuaram com uma mentalidade de escravo. Então, se nós queremos formar vencedores, nós precisamos investir, sim, na próxima geração. E eu gostaria de colocar o meu foco nesta palavra em algo bem específico, escolas cristãs. Nós temos um trabalho amplo com crianças, mas a escola é uma instituição que forma, de fato, vencedores, porque ela ensina a pensar como vencedor. E hoje nós já trabalhamos com escola, mas nós podemos ir além. E eu gostaria de colocar aqui para você em relação a esta visão sobre a escola cristã. Então, o que é realmente esse investimento multigeracional? É a maneira como Deus trabalha. Deus trabalha assim. Deus é o maior investidor que existe. E Deus investiu em nós.
Ele está investindo em nós, Ele investiu na sua igreja, Ele investiu em um povo. E a Bíblia mostra claramente que quando Deus foi formar um povo, Ele não fez isso em uma geração. E isso prova que uma geração não é o suficiente para cumprir o propósito de Deus. Nós não vamos fazer tudo o que precisa ser feito na nossa geração. Então, Deus começou com Abraão, mas Ele estendeu para Isaac, depois para Jacó e os seus filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Então, Deus estava fazendo ali um trabalho multigeracional. E eu acho tão interessante porque até na natureza, na criação, nós vemos isso, essa marca registrada de Deus, de trabalhar de uma geração para outra. Eu estava assistindo um documentário e eu achei tão interessante, eram várias histórias, e eles estavam contando a respeito de um tipo de borboleta, que elas migram do México para o Canadá. 200 milhões de borboletas. Só que aquelas que saem, elas precisam parar para pôr ovos. Depois esses ovos se tornam lagartas. Essas lagartas, o casulo, e aí vem uma nova borboleta. E aí essas novas borboletas é que continuam a viagem. E depois isso acontece de novo, com essa segunda geração de borboletas. E depois com a terceira. E apenas a quarta chega no Canadá. Quer dizer, 4 gerações de borboletas para cumprir um mesmo propósito. E eu fiquei pensando, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Isso mostra como que o nosso Deus trabalha. O nosso Deus trabalha exatamente assim, trabalhando, começando numa geração, mas concluindo, talvez em muitas gerações. É por isso que muitas vezes o mover de Deus, ou aquilo que Deus começa numa geração, não é passado para a próxima, porque não há o investimento devido. O que falta? Sabe o que falta? Uma visão clara. Sabe qual é o grande problema que nós enfrentamos hoje em relação a essa questão de investir numa geração seguinte? É o problema da desconexão. E eu queria te dar um exemplo aqui em Isaías 39, 5, 8, de um homem que ele tinha uma posição, ele era rei de Israel, ele tinha riquezas, ele tinha tudo o que ele podia fazer para manifestar ali ou expandir o reino de Deus, mas ele não fez. E é interessante esse texto aqui, eu peguei apenas uma parte dele, e eu vou ler para você, Isaías 39, 5, 8, que diz assim, o nome desse rei é Ezequias. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Uau! Quer dizer, o profeta Isaías entregou uma palavra para o rei Ezequias, falando que os filhos seriam eunucos, ou seja, ele não teria descendência. E qual foi a conclusão que ele teve? Boa esta palavra. Bem, pelo menos nos nossos dias a gente vai ficar bem. Isso mostra alguém com uma visão limitada. Um líder com uma visão limitada, que não estava preocupado com a geração seguinte. E isso aqui não expressa aquilo que Deus quer. Isso aqui não é a visão do reino. Mas, infelizmente, existe uma visão limitada do reino de Deus. Eu penso que nós temos que trabalhar dentro daquilo que Deus nos entregou. E quando eu falei a respeito da desconexão, eu até coloquei uma imagem aqui. Essa.
Porque a desconexão, ela acontece entre os grupos que deveriam estar investindo para o mesmo propósito, que são igreja, família, educadores e empresários. Porque Deus nos uniu, Deus nos colocou juntos, mas muitas vezes o que tem acontecido é essa história de Ezequias, cada um com o seu projeto pessoal. Então, Ezequias estava preocupado só com o projeto pessoal dele. O importante é que, durante os meus dias, vai ter paz. As coisas vão ficar bem. Depois, eles encarregam de resolver os problemas deles. Então, muitas vezes, não há uma conexão no sentido de ter uma visão clara do reino de Deus. E eu gostaria de mostrar isso para você hoje em relação àquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que é a escola. Porque a escola cristã, ela é um celeiro para formar vencedores. Mas é um investimento de todos nós. E quando nós entendemos isso, algo muda, porque a nossa visão, ela é alargada. Eu estava lendo uma historinha, eu achei tão interessante, que conta a respeito de um homem que foi visitar um hospício. E, chegando lá, o enfermeiro estava mostrando para ele os lugares, apartamentos, e aquele homem foi ficando incomodado, porque ele começou a perceber que tinha muitos doentes internados e poucos enfermeiros, poucas pessoas trabalhando. E ele então pergunta para ele, eu falei, escuta, vocês não têm medo desses internos aqui se amotinarem e agredirem vocês? Porque eles são um número muito maior. E aí o enfermeiro falou para ele, não, porque a gente não corre o risco disso acontecer, porque os loucos nunca se unem. Interessante, é verdade. Por quê? Porque os loucos, eles têm uma visão distorcida do mundo ao seu redor. Eles não conseguem ter clareza, nitidez, visão, propósito, nem objetivo. Agora, isso fala de desconexão. Mas Deus nos colocou como grupos, Deus nos uniu com uma mesma visão, que é o reino de Deus, que é formar vencedores para o reino de Deus. E eu não me refiro aqui apenas a líderes de células, porque normalmente nós usamos esse termo, sim, para a igreja, e é verdade, mas não apenas nisso, mas vencedores de uma maneira geral, vencedores, pais vencedores, mães vencedoras, famílias vencedoras, empresários vencedores, educadores vencedores. Então, é isso que nós queremos. E, para que nós possamos fazer isso, nós temos que ter uma visão mais alargada do reino, uma visão mais alargada em relação à escola. E a escola cristã, ela, de fato, é uma porta que Deus abriu. E eu creio que é na escola, mas exatamente a escola por princípios, que eu estou falando de escola cristã, mas não significa que toda escola que se diz cristã, ela traz essa identidade, ela traz esse DNA, mas a escola por princípios, sim, que é o modelo de escola que nós temos. Ali, realmente, nós trabalhamos para formar vencedores, ou seja, com a mentalidade do reino. Deixa eu falar algo para você, empresário. Os maiores empresários do reino não estão na sua empresa. Eles estão nas escolas de ensino fundamental. São as crianças. Se você quer investir nos maiores empresários, invista numa escola cristã. Eu sei que você já ouviu falar de Thomas Edison. Thomas Edison, certa vez, ele disse que ele definiu a genialidade dele, e ele disse que genialidade é 1% de criatividade e 99% de trabalho. Ou seja,
Você pode ter uma boa ideia, mas se não tiver o trabalho coletivo, vai continuar sendo só uma boa ideia. Então, eu não estou falando para você de uma boa ideia, eu estou falando de um projeto de Deus. E eu gostaria de mostrar para você aqui a importância de ter uma visão clara. Algo que aquele rei lá no Velho Testamento não teve, Ezequias. Mas que Jesus mostra aqui em Marcos 8, 22, e é daqui que eu quero tirar esse princípio da visão clara para você investir na próxima geração, através de uma escola, porque foi muito interessante esse texto aqui, que Jesus vai curar um cego na cidade de Betsaida. E parece, sabe aquelas histórias que aparentemente não estava dando muito certo? Tipo aquelas fotos que não ficaram boas, e que você deleta. Antigamente a gente rasgava, hoje a gente deleta. Mas não, Deus fez questão de pôr na Bíblia. E diz assim, Marcos 8, 22, 29. Então chegaram a Betsaida e trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. É interessante aqui, porque tem 3 momentos aqui. O primeiro momento, eu vou chamar ele de ponto cego. Que o ponto cego é aquele ponto que você não enxerga. A visão está lá, a imagem está lá, mas você não vê. Normalmente a gente usa esse termo para falar ponto cego dentro do carro, não é? Então, às vezes, você está dentro do seu carro, você olha para o lado, para o outro e não vê nenhum carro. E, por causa daquele ponto cego, às vezes, você avança e pode, às vezes, ter um acidente. Então, isso é muito comum, às vezes, com motos, né? Porque eles correm mais e andam mais rápido. Então, às vezes, você não vê. Mas aquilo ali, por causa daquele ponto cego, que é a falta de visão clara, um acidente acontece. Mas isso também acontece na nossa vida. Isso pode... Tem pessoas que podem viver a vida inteira no ponto cego. Esse homem estava vivendo em Betsaida. Betsaida significa casa do peixe. Então, casa nos fala de um lugar cômodo, em que normalmente a gente quer estar. Então, às vezes o ponto cego é o comodismo. E às vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus quer fazer. Deus quer fazer, mas nós não enxergamos. Mas tem um outro ponto, que é a visão limitada. A Bíblia fala que aquele homem teve um momento. Antes disso, é interessante porque Jesus não curou ele lá dentro. Jesus pegou ele pela mão e tirou ele de Betsaida e curou ele do lado de fora. Por que Jesus não curou ele lá dentro? Porque aquilo ali fala de um sistema mundano, natural, de cegueira espiritual. Jesus o tira de lá, e Jesus então passa saliva nos olhos, e aí ele começa a enxergar mais ou menos. Mas ele diz, você está vendo alguma coisa? E ele fala, eu estou vendo homens andando como árvores. O que ele viu? Ele teve uma visão também natural, limitada. Ele viu homens. Ainda não é a visão que Jesus queria. Aquele homem só foi curado por insistência de Jesus. Porque ele podia muito bem dizer, não, está bom demais, antes eu não via nada, agora já estou vendo. Jesus, então, diz, espera aí, nós vamos completar. Porque Jesus não faz nada pela metade. E ele, então, de novo, impõe as mãos nele. E o texto diz que ele, então, passou a ver claramente. Na nossa vida também nós temos esses 3 momentos. O ponto cego, a visão limitada e a visão clara. Em relação a isso que eu estou falando para você,
em relação a esse investimento multigeracional através de escolas cristãs. Como que isso acontece? Deixa eu te mostrar aqui alguns pontos. Primeiro ponto aqui, em relação a esse ponto cego. O que significa isso? São razões naturais para se ter uma escola cristã. Então, existem algumas razões que elas são naturais. Não é que são erradas, são apenas naturais. Não devem realmente ser as razões pelas quais nós deveríamos investir. Então, a primeira, um ambiente ruim. Não, vamos abrir uma escola cristã porque as escolas, o ambiente é muito ruim, muito tóxico. Então, é claro que os pais eles não querem um ambiente, às vezes, de drogas, de violência, de bullying, de imoralidade, tantas outras coisas. Eles não querem isso. Eu entendo, mas só esta razão aqui fica parecendo que é só um escape. Então, a escola cristã se torna só um refúgio para colocar os nossos filhos. E quando eu estou falando sobre isso, o meu alvo não é que você matricule o seu filho numa escola cristã. Não. O meu alvo é que você seja o dono da escola cristã. Então, nós não queremos uma escola cristã apenas como um escape. Nós queremos cumprir um propósito. Uma outra razão é o baixo padrão de ensino. Não, vamos abrir uma escola cristã porque o ensino está muito ruim. E nós precisamos ter um rendimento melhor, um aprendizado melhor para os nossos filhos. Também não está errado, mas é uma razão errada. Por quê? Porque mostra que você está preocupado só com uma opção acadêmica melhor para o seu filho. Então, a sua preocupação aqui é o mercado de trabalho. Ele precisa estudar numa escola melhor por causa do mercado de trabalho. Também ainda não é o melhor. Eu entendo, em relação à questão da educação no Brasil, em 2014, no ranking mundial de escolas, foram avaliadas 65 escolas. Você sabe qual lugar que o Brasil ficou? 57º. E alguém deu uma entrevista dizendo, não está tão ruim, pelo menos a gente entrou no ranking. Não é a visão de vencedores. Essa pessoa não deveria ter dado essa entrevista. Porque não é assim que um vencedor pensa. É por isso que nós estamos lá no 57º. Mas agora piorou. Porque o último que teve, foram avaliados 40 países, e o Brasil foi o penúltimo, 39º. Então, nós precisamos de uma educação melhor? Sim. Uma outra razão seria o ensino humanista secular. Então, não existe valores cristãos. Então, nós precisamos investir, porque o humanismo, o que é o humanismo? É o homem no centro. É a supremacia do homem como Deus de si mesmo. Então, o que vale é o seguinte, o que impera no humanismo, nas escolas seculares, é que o que é certo para você, não é certo para mim. Então, tudo é relativo. Significa que não existem valores morais, e muito menos cristãos, que estão sendo sustentados ali. Também é uma razão, mas eu quero fazer uma pergunta aqui. Mesmo que seja verdadeiro todas essas razões aqui, lógicas, uma escola menos humanista, ela seria por causa disso mais cristã? Não. Seria Cristo o ponto central dessa escola? Não. O temor do Senhor teria o primeiro lugar nessa escola? Também não. Então, nada disso aqui é motivo para investirmos numa escola, ainda que essas razões sejam verdadeiras. Então, apenas remover o que é negativo não faz algo ser aprovado diante de Deus. Eu vou falar isso de novo, porque isso serve para a sua empresa. Isso serve para a sua família. Apenas remover o que é negativo não faz algo ser aprovado diante de Deus. Por quê? Porque Cristo tem que ser o centro. Se Cristo não estiver ali, Deus não vai aprovar. Deus não está nesse negócio.
Então, nós precisamos avançar, precisamos de ter algo mais. Porque nós cremos que a palavra de Deus é que, de fato, nos dá os princípios para podermos criar os nossos filhos, educar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Mas esse segundo ponto aqui, que é o da visão limitada. Então, aquele cego, ele já não era cego, ele já estava vendo. Mas a visão dele era ainda pequena. E Jesus não gostou, não foi aprovado pelo Senhor. Então, o que é essa visão aqui limitada na nossa vida, ou em relação a esse tipo de investimento aqui que eu estou falando para você? É alguém que reconhece a palavra de Deus como fonte de ensino, mas mantém oposição em relação à escola cristã. Então, talvez você já esteve aí pensando, enquanto eu estou falando, de alguns argumentos, eu vou colocar alguns aqui. Porque existe, sim, uma certa restrição, oposição, um argumento. Não, eu não quero, porque escola cristã é assim, assim, assim. Primeiro argumento. Não podemos proteger as crianças do mundo real. Elas crescerão ingênuas em relação ao mundo. Deixa eu falar algo para você. O que é o mundo real? O mundo real é ver o mundo através dos olhos de Deus. Esse é o mundo real. Nunca foi da intenção de Deus, do propósito de Deus, que o homem tivesse conhecimento através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas que ele tivesse conhecimento, sim, mas através da árvore da vida, que é símbolo de Cristo. Conhecimento que vem de Deus. Deus o criou com uma mente para raciocinar. Deus deu ao homem uma mente para ele usar. Deus deu a ele a capacidade de raciocinar, de criar, de relacionar, de inventar, de criatividade. Mas sabe, tudo tem que ser a partir de Deus. Tudo tem que ser a partir da luz de Deus. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Haja luz. Por que Deus criou a luz? Porque depois que Ele criou a luz desencadeou um espírito de criatividade. Então Deus criou todas as coisas depois da luz. E conosco não é diferente. Uma vez que você tem luz, uma vez que você enxerga do ponto de vista de Deus, você vai poder, sim, investir no reino de Deus. Mas, às vezes, tem pessoas que pensam assim, temos que criar os nossos filhos para que eles não sejam tão ingênuos. O que a Bíblia fala sobre isso? Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Quem são essas pessoas? Não são pessoas que temem a Deus, porque aqui diz claramente, desprezaram o conhecimento de Deus. Então, às vezes, pode ter famílias, pais cristãos, mas que desprezam por não valorizar. Então, educação cristã é para treinar a mente das crianças e dos jovens, para que eles possam adquirir a mentalidade do reino. É para isso que nós investimos, para formar a mentalidade do reino, porque eles estão em formação. Segundo argumento, meu filho deveria ir para a escola secular para ser testemunho e sal. Errado. O seu filho não é sal, você é. Ele ainda não é sal, ele pode ser salgado de uma maneira errada. A criança, ela deve ser guardada, porque ela não está pronta para ser sal. Então, ela não está lá para dar testemunho. Pelo contrário, se você se contenta com isso, você está colocando o seu filho em risco. Romanos 16, 19 diz, quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então, é assim que nós temos que criar os nossos filhos, como a Bíblia está nos orientando. Então, a educação cristã, ela traz realmente os princípios da palavra de Deus, mas uma filosofia pagã, ela vai contaminar o seu filho.
E ele ainda não é sal. E se nós nos contentarmos com isso, o que vai acontecer? Essa filosofia pagã, esse processo de aprendizagem, com certeza, vai gerar algo na mente dele, pecaminosa, que não procede do Senhor, não é isso que Deus tem. Não é assim que Deus orientou o seu povo para criar os seus filhos. Não é assim que os judeus criam seus filhos até hoje, porque eles seguem a lei. Então, nós conhecemos a graça, então nós deveríamos estar num padrão mais alto do que eles, para ter um compromisso de mostrar para eles a graça. Quando você olha para a Bíblia, você vê que Moisés, Paulo e outros também, o próprio Jesus, eles foram ensinados, preparados, antes de exercer ministério. Ou seja, eles tiveram que ser preparados e separados daquele ambiente natural, para depois ser sal. E isso também acontece com os nossos filhos. Então, o terceiro argumento, é preciso separar a igreja do Estado. O evangelismo é para a igreja e a educação acadêmica é para o Estado. Olha, eu já ouvi todos esses argumentos. Deixa eu falar algo para você. Separação entre igreja e Estado significa que o Estado não tem controle sobre a igreja. E que nós temos liberdade religiosa para confessar a nossa fé. Está na Constituição. Então, não tem nada a ver com a educação. Então, muitas vezes, usa argumentos como esse para tentar nos limitar, para tentar dizer, não precisamos mais de escolas cristãs. Aconteceu agora em janeiro de 2024, o CONAI, que é uma Conferência Nacional da Educação, e ali eles colocaram algumas propostas para os próximos 10 anos na educação brasileira. Em resumo, que a maioria das pessoas não sabem a respeito disso, o que eles querem é que o Estado tenha controle sobre o seu filho e que você não tenha acesso ao conteúdo que é ensinado para ele na escola. E isso já está acontecendo, mesmo não sendo aprovado. Porque é isso que eles querem. E nós sabemos que é. Só que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos dar trabalho para o inferno. Sim ou não? Por que nós falamos isso? Porque a responsabilidade de educar é dos pais e não do Estado. A Bíblia diz isso. A nossa Constituição diz isso. E nós vamos nos firmar em cima disso. Nós não podemos impedir que eles façam o trabalho deles. Mas eles também não podem impedir que nós façamos o nosso. A Bíblia fala em Deuteronômio 6:1 que o Senhor deu mandamentos, estatutos, juízos, para que temas ao Senhor teu Deus, guarde os seus estatutos, tu, teu filho, e o teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida. Esse é o padrão de Deus, que os pais assumam a educação dos seus filhos, e não o Estado. E isso não vai mudar, mesmo no século 21. Você crê? Quarto argumento, a escola secular tem melhores professores, instalações mais modernas. E às vezes a escola cristã não tem. Vou falar algo para você. Nenhum professor é qualificado para ensinar sabedoria, a menos que ele tenha o temor do Senhor. Porque se ele não tem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, ele não está qualificado para ensinar seu filho. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha a descrição aqui do rei Ezequias. Os loucos desprezam a sabedoria. Deus chama isso de loucura, porque está fora do propósito de Deus. Então, o propósito da escola é moldar o caráter. Nós estamos preocupados com coisas exteriores, ainda que investimos nisso, sim. Mas o que faz de uma escola ser competente são os seus professores. É o conteúdo. Se ela, de fato, está ali investindo no reino de Deus ou não.
porque Deus tem compromisso com o seu reino. Eu não estou querendo mudar a escola pública no Brasil. Eu não estou querendo mudar o mundo. Não foi eu que fiz aquela música. Vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Porque nós não estamos aqui para mudar o mundo. Mas nós estamos aqui para manifestar o reino de Deus. Qual é a visão clara? A visão clara é quando nós temos a luz de Deus. É quando nós temos aquele clique que desencadeia o processo criativo de Deus na nossa vida para manifestar o reino de Deus. Então, deixa eu te colocar aqui algumas razões para você investir numa escola cristã, para você ser o dono de uma escola cristã, ok? A primeira, a escola cristã é uma extensão do lar cristão. Então, a escola, ela não substitui a família, mas ela é uma extensão da família. Por quê? Por causa dos valores. Porque ela vai ensinar as mesmas coisas que o pai e a mãe, que são crentes, acreditam e ensinam na sua casa. Então, há uma parceria. É como um eco. Aquilo que você fala na sua casa vai ser repetido na escola, porque é o mesmo parecer. Então, a escola cristã, ela coloca de volta o ensino, a educação nas mãos de quem? Daqueles que são responsáveis, a família e a igreja. Porque Deus colocou sim nas nossas mãos. A Bíblia fala em 2 Timóteo 3,16, que as Sagradas Escrituras, ela é apta, a Escritura é apta para ensinar e para educar. Então, nós temos base bíblica para isso. E nós podemos, sim, nos firmar em cima disso aqui. Os pais são responsáveis pelo ensino aos seus filhos. E os pais têm direito de saber aquilo que está sendo ensinado na escola dos seus filhos. Recentemente, eu li uma reportagem na Inglaterra de uma mãe que foi na escola para saber a respeito de uma tarefa que a filha estava fazendo. A professora não quis falar a respeito daquele trabalho, e aquilo acabou gerando uma grande polêmica. Ela processou a escola, e por causa disso virou notícia. E o juiz deu causa favorável para a escola, dizendo que a mãe não tinha direito de conhecer o conteúdo que a escola ensina para sua filha. No Brasil já acontece isso. Tem lugares que é assim, se a criança chegar na escola, um menino, e ele disser, eu sou menina, mas seu nome é João, eu quero que você me chame de Maria. A escola é obrigada a chamar ele de Maria, sem comunicar aos pais. É ilegal, não é lei, mas já está fazendo. Por quê? Porque o alvo é tirar a autoridade dos pais. Mas nós precisamos ver aquilo que a Bíblia fala, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E lá em Mateus 18:6 diz assim, foi Jesus que falou, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Não tem nenhum lugar na Bíblia que tem uma palavra tão dura como essa, em que Jesus diz que é melhor morrer. É melhor morrer do que fazer uma criança tropeçar. Agora, existem professores que podem fazer uma criança tropeçar? Sim. Existem escolas que podem ser um mau exemplo para o seu filho? Sim. Nós sabemos que sim. Se está no nosso alcance podermos mudar isso, hoje eu gostaria de convidar você para se unir a nós. Porque em muitas situações não é possível, mas às vezes é possível. Segunda razão por que investir na escola cristã. A escola cristã tem Cristo como fundamento. Cristo é a base, sabe? É Ele que sustenta. E a Bíblia fala isso em Colossenses 1,17, Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste.
Nós sustentamos o testemunho de Cristo na escola por princípios. Ele é o Senhor, Ele é a base, é dEle, tudo vem dEle e é para Ele. Deus tem compromisso com quem trabalha assim. Mas, às vezes, nós não temos essa clareza e achamos que o sistema educacional, por si mesmo, ele é bom, ele é eficiente. Não, não é. O sistema educacional que nega e omite a Deus, ele, com certeza, vai ensinar coisas erradas para o seu filho, porque as prioridades do seu filho, quando crescer, não serão as prioridades de Deus. Então, Cristo precisa ser o fundamento. O fato de Cristo ser o fundamento, sabe o que acontece? Mantém o jugo igual entre pais e professores, entre família e escola. O que a Bíblia fala sobre isso? 2 Coríntios 6,14, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou comunhão da luz com as trevas. Talvez você pense, você nunca pensou entre o seu filho e o professor como jugo desigual. Porque, às vezes, nós usamos isso aqui só para casamento, relacionamento. Também pode ser usado, mas se aplica a todo tipo de parceria, sociedade. Quando você está ali aprendendo com outro. Em Lucas 6,39, Jesus diz, propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos do barranco, no abismo? Então, Jesus está chamando o ímpio aqui de cego. De cego. Então, como que nós vamos confiar e ficarmos apenas confortáveis lá em Betsaida, na casa do peixe, enquanto todo o sistema mundial, não é mais nacional, é mundial, está trabalhando para que a educação seja o meio de levar as ideologias? E o que nós estamos fazendo? Nós estamos investindo onde? 3% em crianças. É isso que vale para você formar um vencedor? Nós não vamos ser assim. Nós não vamos ser uma geração que vamos chegar diante de Deus e um dia o Senhor nos perguntar, por que eu dei tanto para vocês? Vocês tinham a revelação da graça, vocês tinham prédios, vocês tinham condições, vocês eram prósperos, eu os abençoei, meu favor estava lá. O que vocês investiram na geração seguinte? Por que na sua geração, ou na geração dos seus filhos, foi o maior índice de suicídio de crianças e adolescentes? Porque esse número só cresce. Por que é o maior índice de abortos? Por que na adolescência cresceu 600% de aborto em uma década? O que nós vamos responder? A gente estava ocupado, né? Fazendo o quê? Nós temos que repensar hoje. Nós estamos no ponto cego? Nós temos uma visão limitada ou nós temos uma visão clara? Porque a Bíblia é muito clara. Cada vez que eu leio esses versículos aqui, eu fico perplexa com a clareza. Então, nós temos aqui uma terceira razão. A escola cristã tem a Bíblia como fonte de ensino. Então, lá em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a justiça, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Então, a Bíblia está dizendo que nós temos todas as ferramentas para que nós possamos ter uma educação cristã de qualidade, para que nós possamos investir nessa geração, na geração dos nossos filhos, e fazer deles vencedores. Ok? A palavra de Deus fala que existe a lei da semeadura. A palavra de Deus é uma semente. Lá em Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Está falando de ensino, o ensino sistemático.
o ensino institucional de todo dia. Não é só o ensino de vez em quando, na escola dominical, no culto, numa célula. Isso tem o seu valor, é importante, mas nós podemos ir além. Sabe, você não poderá reivindicar a promessa de Provérbios 22:6, se você não estiver ensinando de acordo com a palavra. Porque aqui está dizendo, ensina o caminho de acordo com aquilo que Deus está falando na sua palavra. Por quê? Porque a lei da semeadura e colheita, ela também se aplica a nós. Se nós permitirmos que essa geração de crianças seja formada com um padrão de pensamento mundano, carnal, através dessas disciplinas escolares, porque elas ensinam ideologias, as ideologias estão lá dentro, isso vai contaminar a vida delas. Isso vai prejudicá-las no futuro. E hoje nós podemos dizer um basta a isso. Se Cristo é o fundamento, significa então que nós vamos manter o jugo igual entre pais e educadores. Amém? Porque eles têm o mesmo parecer. Os dois reconhecem o senhorio de Cristo. Os dois invocam o Senhor. Os dois estão ali com o mesmo propósito. E não se iluda. Hoje, os professores, eles são doutrinadores. Doutrinadores. Porque eles estão sendo treinados para isso. A escola cristã tem a Bíblia como fonte de ensino. O que é isso? Que significa que nós estamos semeando a palavra de Deus. E aquilo que é semeado na mente, na forma de pensamento, depois vai ser colhido em ações, em comportamentos. Então, quando um professor de uma escola secular, ele vai resolver uma briga entre alunos, o máximo que ele vai falar para aquele aluno é, não faça isso porque é errado, é feio. Mas quando é um professor que tem a Bíblia como regra de vida, que é cheio do Espírito, ele vai dizer para ele, não faça isso, porque você é filho de Deus, e filhos de Deus agem diferente. Essa criança vai levar isso para o resto da sua vida. Porque ela vai entender que ela é filho. Ali é formada uma identidade, porque nós estamos o tempo todo reforçando a identidade dele. Você é amado. Você é vencedor. Você é um líder. Você é próspero. Você pode. E isso vai ser formado. Nós estamos repetindo aquilo que os pais falam. Quarto, a educação por princípios oferece um padrão alto de qualidade acadêmica? Sim. Eu vou te dar só uma razão. Israel, eles mantêm até hoje, no ensino fundamental, a Bíblia deles, a Torá, que é o Pentateuco, como base de alfabetização. As crianças são alfabetizadas com a Bíblia. Não é à toa que, em mais de 100 anos do Prêmio Nobel, que foram entregues 700 prêmios, os judeus ganharam 152. Sabe quantos os brasileiros já ganharam? 0. Mas nós estamos na corrida. Mas isso aqui mostra que tem relação da palavra com a mente, a capacidade de raciocinar. Porque Deus disse que é assim. E o último, a escola cristã forma a mentalidade de vencedor. Amém? É a última razão que eu quero colocar aqui para você. Então, o modo como nós somos ensinados e treinados é a maneira como nós vamos ser. Então, se você é treinado para ser vencedor, você vai se comportar dessa maneira, sim. Porque você vai pensar dessa maneira. Eu gostei muito desse versículo aqui, eu quero lê-lo para você, Jeremias 10:2, que diz assim, assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. E Colossenses 2:8, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vã sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. E eu quero
concluir essa palavra dizendo para você, não existe ensino neutro. Não pense que uma escola que diz, não, nós não falamos de religião aqui, ele não fala de religião, ele fala de ideologias. Nós precisamos entender que os nossos filhos precisam ser separados do mundo antes de estarem preparados para ministrar ao mundo. Porque eles não são sal, nós somos. Amém? E a última frase que eu quero colocar aqui, eu queria que você anotasse. Porque exatamente o que eu quero deixar para você, a nossa responsabilidade é manter o bastão em nossas mãos e passá-lo para a próxima geração, a fim de formar vencedores. E eu gostaria de convidar aqui, para a gente concluir, 2 alunos da Escola Videira. Eles vão falar 2 minutos. Mas eu gostaria que você ouvisse, para que você pudesse perceber o que é um aluno que tem a mente de Cristo. Porque eles têm noção da realidade à sua volta. Porque eles estão sendo ensinados de acordo com a palavra de Deus. E eu pedi para que eles viessem aqui. Eu sei que talvez a Lília ou a Valéria vai subir. Pastora Valéria. Oh, esse aqui sabe quem é? Amém. Pode vir aqui. Esse aqui é o filho do nosso pastor, Rafael Almeida. Almeida, né? Muito bem. Então, eu vou deixar eles falarem. Ele vai apresentar os meninos. Oh, ele é apresentador, ok. Aleluia, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Gostaria de testemunhar bem rápido. Me chamo Felipe Almeida Valim. O Senhor Jesus me agraciou com a honra de ser filho do pastor Rafael, que durante toda a minha vida investiu em mim, e principalmente nos meus estudos. Eu estou na Escola Videira, estudei lá dos meus 4 aos 15 anos, durante toda a minha escola, o ensino fundamental foi lá, e essa escola moldou os meus princípios, moldou o meu caráter, moldou o meu valor, me fez entender quem eu sou em Cristo. E eu posso testemunhar que portas se abriram, o Senhor usou de professores para abençoar minha vida. Hoje eu sou empresário, estou cursando administração, sou líder de uma célula frutífera, e tudo isso através do investimento dessa escola, que transformou minha vida, minha casa, os meus sonhos, o meu ministério. E eu quero aqui também apresentar para vocês 2 grandes homens de Deus, que também se chamam Felipe. Um deles já está no mercado de trabalho e o outro ainda está na escola. Mas ele testemunha, assim, e ele fala do Senhor com uma autoridade, como eu vi em poucas pessoas. Amém? Boa noite, a paz do Senhor a todos, irmãos. Boa noite, eu queria agradecer a presença ilustre de vocês, a honra de estar aqui. E eu queria dizer, como aluno dessa escola, que o ensino lá é totalmente diferente. Os professores conceituam o ensino acadêmico e envolve numa cosmovisão cristã única. Eu aprendo isso, meu caráter vem sendo moldado a cada dia mais. Eu venho aprendido a cada mais. Eu quero ser um homem de Deus, levar o evangelho a toda criatura e a todo lugar. E eu espero um dia ser um empresário como vocês, mas não aqui na terra. Eu quero ser o maior empresário no reino dos céus. E agora eu vou apresentar outro homem de Deus, que também já vi testemunhar, filho da minha professora. Amém, meus irmãos. Boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus. Me chamo Felipe Caade, sou filho da professora Mariana. E tive novamente o prazer e a honra de poder falar rapidamente para vocês como é ser um aluno da Escola Videira. Ainda me considero um aluno até hoje, viu, Línia? Bom, eu tenho 27 anos, já sou noivo, caso no final do ano. Sou advogado, atuante no direito do agronegócio. E a Escola Videira, ela sempre nos passou, né? Tive o prazer de ser da primeira turma, com a pastora Roberta, do 4º ano da Escola Videira, em 2006. E falar da Escola Videira nos mostra como nós somos forjados, né? Desde da época do Filipinho aqui até mais novo.
o caráter, né, a honra, os princípios da palavra de Deus. E chegando na faculdade, né, eu tive também o privilégio de estudar em uma federal. Nós temos o choque de realidade, né? Nós vemos hoje um choque de realidade, uma política totalmente invertida dos valores que nós entendemos. Mas ainda assim me posicionei com alguns alunos, né? E hoje, graças a Deus, faço parte da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB. E nós temos visto que o mercado de trabalho, nós vemos que há inversão dos valores dentro do mercado de trabalho, né? Na área jurídica, em leis que às vezes pendem totalmente para um lado esquerdo. Né? Isso nós temos que falar abertamente. Mas os nossos alunos, né, em todas as idades, o Felipe Valim, o Filipinho, né, eu e vários outros alunos que temos aqui na igreja e em Goiânia, nós vemos que nós nos posicionamos no Senhor. Né? Nós somos homens forjados na escola videira. Homens forjados com caráter, com princípios, que honra a família, que honra os professores e honra, acima de tudo, o Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado. Obrigado, pastora, pelo investimento. Amém. Muito obrigada. Eu quero concluir aqui deixando um convite para você. Eu vou deixar um telefone aqui, vou te mostrar um PowerPoint e a gente vai encerrar com esse PowerPoint, porque eu quero fazer um desafio hoje aqui para as mulheres empresárias. E para você, empresário, de maneira geral, pode colocar aqui. Nós temos a EVID, que é a Associação de Escolas Videira, e nós estamos abrindo para novas escolas, franqueadas. Então, se você quer ser o dono de uma escola videira, agora é a hora. Então, nós vamos fazer um contrato, parcerias, e vamos estar dando todo o apoio na gestão e também na parte pedagógica. E você poderá usar o nome Escola Videira, materiais, e poder ser o dono de uma escola videira. Então, a EVID é a Associação da Escola de Escolas Videiras, que tem uma visão, um propósito, que é um ministério educacional com o alvo de formar estudantes academicamente competentes e com o caráter de Cristo. Nós temos duas formas de você participar, que é o projeto Franquias, que é a parceria e contrato de novas escolas, em que você vai ser o proprietário e vai decidir aonde abrir o local, e nós vamos dar o apoio devido, depois nós podemos entrar em detalhes. E a outra forma também é um projeto social, educacional, que é apenas apadrinhar ou manter escolas em outras localidades. E o nosso desafio hoje aqui é a escola que eu vou te mostrar aqui, a Escola Videira no Paquistão. Nós temos 5 escolas no Paquistão, com 355 alunos. E esses aqui são alguns dos nossos alunos. País muçulmano. Nós temos lá a Escola Videira, e o pastor Simon, que aparece aqui de costa, ele é o supervisor e também diretor dessas escolas. Aqui algumas outras localidades, essa localidade aqui, onde as crianças estão de uniforme azul, é a melhor delas, mas outras acontecem no chão. Eles não têm carteira, não têm cadeira, e ali é uma escola que acontece numa fábrica de tijolos, em que as famílias são escravas, e as crianças também são escravas, os filhos, e eles começam a trabalhar a partir dos 3 anos de idade. Mas aqui, o dono da escola permitiu que nós abríssemos uma escola lá. Está vendo as mãos dessa criança aqui? De tanto carregar tijolo. Eles trabalham 8 horas por dia, carregando tijolos. Mas ele permitiu e nós abrimos uma escola lá para essas crianças. E hoje nós temos professores cristãos, pessoas que estão trabalhando para poder formar vencedores. Vencedores com a mentalidade do reino. E hoje eu gostaria de deixar esse desafio aqui para você. Porque nós temos 355 alunos e nós queremos manter essa escola. E o custo dessa escola por mês é $5.000. E eu estava orando e eu senti de fazer um apelo aqui para as mulheres. Porque a Bíblia diz que as mulheres, muitas mulheres,
sustentavam o ministério de Jesus com seus bens, com dinheiro. E aqui nós temos mulheres prósperas. Por que as mulheres? Porque o Paquistão, por causa da sua religião, é um país que oprime as mulheres e as crianças. E quando nós nos levantamos para pagar escola para 355 crianças, nós estamos nos posicionando e dizendo: eu estou aqui para desfazer as obras do diabo e para manifestar o reino de Deus. Amém? Nós vamos deixar o telefone aqui. Se você quiser, uma dessas formas, participar, ou vir a ser um dono de uma escola videira, talvez numa capital do Brasil, numa cidade, então você pode nos procurar. E eu creio que as portas vão se abrir. Amém? E nós vamos ser surpreendidos. Porque um dia nós vamos estar diante do Senhor. E nós vamos levar a próxima geração conosco. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Eu quero convidar todos a se colocarem de pé. Vamos orar e abençoar a vida da pastora Márcia, representando também todas as demais esposas de pastores, todas as funcionárias da escola, nossa querida diretora, coordenadoras e toda a equipe que está por trás do trabalho, tanto dos Radicais Kids quanto da escola. Eu quero que agora você libere uma palavra de bênção. O Senhor deu um sonho para ela. E o Senhor vai nos usar para realizar esses sonhos em nome de Jesus. Amém? Estende suas mãos para cá. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoamos nessa hora a vida da pastora Márcia e tudo aquilo que ela representa, que o Senhor a chamou para fazer ao lado do pastor Aloysio. Nós abençoamos seu ministério, declaramos que esses sonhos plantados no coração dela pelo Senhor serão multiplicados. Pai, que ela nunca viu, nunca ouviu, nunca passou perto do coração dela a dimensão daquilo que o Senhor tem preparado. Ela será surpreendida e se alegrará com os testemunhos do que será gerado através da vida dela e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia.